eu sou Miriam Bevilacqua e você está no Bíblia, o nosso canal de literatura. Eu sou professora de literatura com mestrado, doutorado, pós-doutorado em literatura e comunicação. Sou jornalista também, né? Então é muito bom poder estar aqui falando com você. A Cor Púrpura, muita gente conhece o filme de 1985, né? Dirigido por Spielberg e que levou a atriz Whoopi Goldberg ao estrelato, né? Mas pouca gente sabe que ele é baseado em um livro muito bom do mesmo nome, A Cor Púrpura, né? Com o qual a escritora Alice Walker ganhou, inclusive, o prestigiado prêmio Pulitzer, né? Ela ganhou com esta obra e essa aqui é a minha edição. É uma edição da José Olímpio, tá? Bom, e do que fala, né, A Cor Púrpura? A Cor Púrpura conta a história de uma negra através de cartas do período de 1900 a 1940. Quem é que escreve essas cartas? É a Sally, uma menina muito humilde que é violentada ainda adolescente, né, por aquele que ela acreditava ser seu pai, né, mas na verdade ele era seu padrasto, mas ele nunca contou para ela que ele era seu padrasto. Olha o spoiler aí, né? Mas ela teve 2 filhos com esse padrasto que depois ele levou essas crianças para serem dadas para adoção, né? A Sally, ela também é obrigada a se casar com um homem chamado Albert, que ela chama de senhor, né? A Sally chama ele de senhor. E ele é um homem muito bruto, que bate na Sally, né? E que era apaixonado por outra mulher, que é a cantora Shug. A Sally, é interessante, ela começa escrevendo as cartas para Deus. Ela está conversando com Deus. Mas num determinado momento ela descobre que a sua irmã caçula, Annette, que fugiu do padrasto para não ser violentada, né? Ela também estava viva e que ela sempre lhe escrevia cartas, mas o senhor, o seu marido, escondia. Por pura maldade, não deixava que a Sally lesse. Então, quando ela descobre, ela publica, então o livro também tem as cartas da Nath e elas começam a se corresponder. E é muito interessante, porque a Annette tem uma vida de missionária na África. Então, são 2 universos que a gente ali tem contato. A Sally é uma mulher submissa, sem atrativos físicos, não é bonita, é feia, né? E que é muito maltratada, então ela tem uma baixíssima autoestima. Tudo ela suporta, tudo que o marido lhe impõe, sem se rebelar. Ela obedece como se ela fosse ali uma ovelhinha. E isso até o momento que ele traz a Shug, que era a sua amante, para casa deles. Por quê? Porque ela está doente e ele traz, olha que absurdo, para Sally cuidar da amante. Ao contrário do que se poderia esperar, a Sally se encanta com a cantora, né? E igualzinho o marido, ela também se apaixona por ela, né? Pela Shug. No começo, a Shug trata a Sally como uma empregada, né? Com brutalidade. Mas aos poucos ela vai conhecendo a Sally e vai gostando muito daquela mulher simples, mas de uma alma tão generosa, e a Shug passa então a defender a Sally, fazendo que inclusive o senhor, que é o seu amante, marido da Sally, né, passe a não bater mais nela e a lhe tratar com pelo menos alguma dignidade. Então, através das cartas, nós conhecemos o relato, né, de uma vida muito sofrida, que nos mostra como era difícil ser mulher naquela época, né, gente? E não, sem esquecer que nós estamos falando do sul dos Estados Unidos, né? A mulher era uma propriedade dos homens e, como tal, ela podia ser espancada, ela tinha de obedecer todas as ordens. Comumente ela era violentada pelo padrasto, pelo pai, pelo tio, pelo irmão, enfim, era bem triste. E mostra também essas cartas como as primeiras mulheres
começaram a se rebelar, a querer sair desse domínio masculino, né? E como essas mulheres que começavam a despertar, como elas eram vistas como loucas ou como vadias, até mesmo pelas outras mulheres. Além disso, elas eram mulheres negras, sem oportunidade de estudar, de trabalhar, e que estavam sendo, o tempo todo, né, elas estavam sendo tratadas como empregadas, seja do homem branco, seja do pai, seja do próprio marido. O que eu gosto muito em A Cor Púrpura é como nós podemos perceber, né, lendo o livro, né, enquanto leitores, como vai fazendo a modificação da série, como vai crescendo a sua autoestima, né? Através do quê? Através do amor e da convivência com a Shug. E como isso, né? Como isso é importante, porque isso opera uma mudança drástica na vida dela, né? Passando a viver longe do marido e sem depender de homem nenhum, sendo independente financeiramente, né? Isso é fundamental para qualquer mulher, né? Ser independente financeiramente. E aí, claro, conseguir a tão sonhada paz de espírito. Enquanto nós vamos acompanhando a história da Sally, o pano de fundo, né, dessas cartas, né, vai nos fazendo refletir. Refletir sobre o quê? Sobre o racismo, sobre a situação da mulher, a luta do poder do forte, do rico sobre o mais pobre, sobre o mais fraco, né, no caso a mulher, sobre o pobre, né? E como eu disse antes, por serem cartas, né, ou seja, é uma literatura do gênero epistolar, toda vez que são cartas o gênero é epistolar, né? Nosso envolvimento com a leitura é muito grande, né? É como se nós tivéssemos ali roubado a carta de alguém ou alguém nos deu alguma carta sua para ler. A impressão que a gente tem é que são cartas verdadeiras de alguém, a que, claro, de uma forma ou de outra, nós tivemos acesso. Quem não sabe, Alice Walker, como a escritora, né, Alice Walker, para quem não sabe, como a sua protagonista, ela também é uma mulher negra que sofreu bastante a segregação social e o racismo que sempre existiu e ainda existe no sul dos Estados Unidos, principalmente nos estados do sul. Ela teve a oportunidade de estudar e casou-se com um advogado que era branco, gente. Então, isso foi um escândalo na época, né? Era o primeiro casal misto, negro e branco, no estado do Mississippi, onde eles viviam, né? Então, por causa disso, dessa mistura, né? Eles foram perseguidos, inclusive pela aquela organização chamada Ku Klux Klan, que é uma organização de malucos, né, que mata negros, aqueles que se vestem todo de branco, bota máscara, aquele chapéu pontudo. É gente louca, né? Eu não gosto nem de falar, é gente louca. Bem, púrpura não é uma cor qualquer, é um vermelho quase roxo, né? E púrpura era a cor usada nas vestimentas dos reis, ou então dos bispos, né? Como um símbolo de poder. Então é muito simbólico que seja a cor preferida da Sally e que, lógico, dê título ao livro. Eu acho que assim, é um livro imperdível, né? Se você quiser ler, eu não vou dar mais nenhum spoiler. E o fato de eu falar que é padrasto é porque tá escrito aqui, tá, gente? Tá na contracapa do livro, não foi bem um spoiler. Se você quiser ler essa resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, se possível, deixe seu like, porque isso é importante, né, pro robozinho do YouTube. E peça qual o livro que você gostaria que eu resenhasse, que eu contextualizasse também. Até o próximo post.